Boazinha, mimada ou megera? Que tipo de mulher é você quando a gente fala a respeito do emagrecimento? Então, sejam bem-vindas à pílula de hoje, aonde a gente vai falar sobre sabotadores, sim, senhora. Porque essas três personalidades aí que vivem dentro de você, não é? A boazinha, a mimada e a megera são os seus sabotadores, os seus maiores sabotadores do emagrecimento e dentro do Emocionalmente Magra, dentro da minha filosofia de trabalho, a gente carinhosamente, não é? Gosta de dar nome a essas nossas três personalidades, lembrando que essa aqui é uma técnica baseada na Gestalt, aonde a gente, não é? Personifica cada um dos nossos sabotadores, e quando a gente consegue olhar para essas personalidades de fora como se ela realmente fosse outra pessoa, é muito mais fácil entender e lidar com ela. Então, você já se pegou sendo dura demais com você mesma? Ou você tem essa sensação de que mais cedo ou mais tarde a gente tem, parece que uma birra dentro da gente de comer certos alimentos ou de fazer algo que a gente naquele momento não tá com vontade? Eu costumo dizer que é como se aqui, ó, do nosso ladinho, vocês lembram daquela metáfora do desenho, né? Que de um lado tinha um anjinho e de um lado tinha um diabinho. Nesse caso, a gente não está falando sobre bom ou ruim, né? A gente está falando que metade de você tá sempre se culpando, se julgando, se criticando, com aquela sensação de que você não fez o bastante, não fez o suficiente, de que você errou, de que você nunca vai dar certo, que toda vez você faz isso. É uma voz crítica que existe dentro de nós. E a gente dá o nome para ela carinhoso de megera. E é até legal que a gente consiga visualizar como que é essa megera que fica falando com a gente? Eu imagino a minha muito parecida com a Cruella Cruel, sabe? Eu imagino que, sabe, aquela personagem falando na minha orelha: você não faz nada direito, é isso, você nunca consegue emagrecer mesmo, toda vez você desiste, você é assim mesmo. Então eu consigo visualizar um personagem de desenho animado falando comigo. De um outro lado, a gente tem uma criança birrenta. Aquela criança que, quando você tem vontade de comer um chocolate e não pode, porque, né, porventura você está num desafio próprio de não comer chocolate aquela semana. Parece que metade da gente age como uma criança. Sabe aquelas crianças do supermercado que gostam de se jogar no chão e espernear e fazer birra e chorar até que alguém deixe a gente fazer o que a gente quer, ou então até que alguém dê aquilo que a gente quer. De vez em quando, eu confesso que a minha maior dificuldade é sentir isso quando eu tenho que ir para academia fazer um treino que eu não gosto. Ai, lá no fundo eu tenho vontade de deitar no chão e bater no chão, me espernear, né? Chorar, fazer uma manha, birra, porque na verdade eu não quero ir. E num terceiro momento, a gente vai ter um terceiro personagem que eu gosto de dar para ela o nome de Boazinha, que é aquela que se anula para agradar o outro. Então, aquela que deixa, né, de compactuar com aquilo que ela combinou com ela mesma para não desagradar alguém. Então, poxa, eu combinei comigo mesma que essa semana eu não ia comer chocolate. Vou dar esse exemplo, tá? E aí eu fui na casa de alguém e a pessoa me serviu um café com chocolate. E eu, com medo de desagradar, traí a mim mesma, não é? Vesti a roupa de boazinha, não é? E não foi para mim aquele chocolate, foi para não desagradar o outro. Então, são três personalidades, gente, e é engraçado porque elas vivem na nossa cabeça o tempo inteiro. Tem dia que a gente tem que lidar com as três: a boazinha, a criança e a megera. Esses são os três principais sabotadores do emagrecimento emocional. A criança, ela busca sempre rotina, segurança, cuidado, conforto. A criança é aquela que quer fazer o que ela quer só a sensação boa, não é? Pensa aí, se uma criança pudesse escolher, ela só comia biscoito,
não é? Ela almoçava biscoito. O mundo da criança é um mundo, não é? Que se você é mãe e tá me ouvindo, você sabe que a gente não consegue, não é? Educar uma criança para a vida, deixando ela fazer só aquilo que ela quer. Se a gente deixasse, essa criança não acordava cedo, não ia para escola, não fazia tarefa, não aprendia nada, não é mesmo? Então, a criança, além de tudo, ela só vai fazer birra, e eu ensino isso dentro de um dos módulos do Emocionalmente Magra. A gente vai falar exatamente sobre comportamentos imaturos e infantis. Isso é necessidade de rotina, como um nenê. Sabe, sabe o que acontece, né, quando a gente tira um nenê da rotina? Ele vira o caos, gente. Chora, não quer colo, não quer mamar, não quer nada, grita, né? Aquele choro que grita de birra. O nosso sistema emocional interno se sente exatamente dessa forma quando a gente está insegura, quando está faltando o autocuidado. Então a gente se comporta como um nenê que a gente tirou da rotina e ele chora aos berros e ninguém sabe o que fazer. É uma voz interna, não é? Então, do outro lado tá a megera, aquela voz que carrega o chicote, aquela voz da culpa, aquela que te lembra o tempo inteiro que você não é boa o suficiente. Lembra da madrasta da Cinderela? Né? Que repetia para ela que ela não era nada, que ela era feia, que não era ninguém. É bem esse papel da madrasta, não é? E a megera, ela sempre aparece quando a gente está com falta de confiança, quando a gente não confia em si mesma, não o suficiente para dizer, poxa, eu sou capaz de fazer isso. Então existe uma voz que você vai fazer e ela sempre vai achar que você podia ter feito melhor. É tipo aquela mãe brava que ela chegava, você tinha lavado a louça para ela e ela reclamava com você que você lavou a louça, mas não arrumou a cama. A sua parte megera é aquela que olha para tudo que você não faz e desconsidera as suas pequenas vitórias. Uma pessoa que não é capaz de olhar para os pequenos passos e pequenas vitórias, ela está totalmente vestida no arquétipo da própria megera. E isso é uma prisão, porque no final das contas, isso mata a nossa autoestima, a nossa confiança, a nossa sensação de que, mesmo que pouquinho, a gente está caminhando na direção da onde a gente quer chegar. E por último, a boazinha que sempre sai de si pelo outro. Então ela come porque ela não quer dizer não para o outro. Ela não vai para academia porque o marido pediu para ela ficar em casa. Na verdade, gente, na boazinha, às vezes as pessoas nem pediram pra gente. Seu marido nem te pediu para ficar em casa com ela. Mas a boazinha, ela é tão boazinha que quando o marido chega mais cedo, ela fala: Ah, já que você chegou mais cedo, nem vou pra academia. Ele quer que ela vá. Ele quer paz, esse homem quer paz, quer uma mulher bonita, resolvida, mas ela sente que não pode decepcionar e nem desagradar, e ela fica se cobrando ali o tempo inteiro de estar presente para as pessoas, de ser gentil, de engolir as suas próprias necessidades para agradar a necessidade do outro. E quantas crianças não foram criadas desse jeito? Eu falava, gente, que eu comia a educação de colherinha. Porque eu era assim, tipo, eu tava sempre sorrindo, eu não incomodava, eu não fazia barulho, eu não gritava, eu não pedia as coisas, eu não falava quais eram as minhas vontades. Eu era aquela criança boazinha, que tudo pra mim tava bom. Nossa, não dá trabalho pra nada. Esse tipo de criança geralmente se transforma, né? Ela veste com mais facilidade o arquétipo da boazinha. O fato de você ter uma delas não quer dizer que você não tem as três. Todas nós temos os três arquétipos: megera, boazinha e criança mimada. A diferença entre nós é que talvez você se relacione com mais vezes e com mais constância em alguma dessas três mulheres. Justo por causa das suas feridas emocionais. Elas vão te levar a assumir um papel com muita naturalidade. Quiçá você vai conseguir sair desse papel. E esse é um dos maiores sabotadores do emagrecimento. Cabe dizer
que se isso é um triângulo, né? Boazinha, mimada, megera, só existe emagrecimento fora desse triângulo. É como se você só tivesse sendo capaz de ter controle sobre as suas ações, emoções e pensamentos. Quando você consegue enxergar que você está aqui nesse triângulo, agindo como uma dessas três personagens e dizer: eu escolho sair desse comportamento. E para isso é muito importante que a gente faça esse trabalho que eu falei que é muito baseada na Gestalt de tirar de nós esses três personagens e olhar para elas do lado de fora. Como se a gente pudesse ter três cadeiras à nossa frente e sentar a nossa bozinha, a nossa mimada, a nossa megera. E começar a se relacionar com elas, não sendo elas, mas do lado de fora, olhando para elas, para que cada vez que ela apareça na sua rotina, você saiba como lidar, como desvestir essa roupa, como sair desse arquétipo. Lembrando que só existe emagrecimento sustentável quando a gente tem capacidade de olhar para esses sabotadores de fora e se retirar desse lugar, tomando escolhas diferentes e tendo comportamentos diferentes. Então, no nosso trabalho juntas, dentro da nova era do emagrecimento, no programa Emocionalmente Magra, eu ensino as mulheres a fazerem esse exercício terapêutico e identificar em cada momento elas estão, entender, identificar cada nuance da bozinha, da mimada e da megera, e aí mudar completamente a forma com que a gente se relaciona com elas. Hoje, para a gente finalizar essa pílula, eu quero que você se pergunte: como você anda agindo em relação às situações do seu emagrecimento? Boazinha, mimada ou megera? Qual é a maior parte dos seus comportamentos que tem te atrapalhado a emagrecer? E aí perceba que emagrecimento é totalmente emocional. Se a gente não tem domínio e nem controle sobre essas personalidades que a gente assume, se a gente não consegue sair desse triângulo emocional e dizer: eu não sou essa, eu não sou essa, eu não sou essa. Eu sou uma mulher aqui, adulta, bem resolvida, segura, feliz e que é dona das minhas escolhas e do meu processo de emagrecimento. Então, fazer essa pergunta, começar a olhar para esses comportamentos de fora, é sim o primeiro passo para que você consiga avançar na direção do seu emagrecimento. Me conta aqui depois, nos comentários desse vídeo, se ele fez sentido para você, se você gostou dele. E me conta também quem é você, né? Boazinha, mimada ou megera. Sem deixar de lembrar que se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube. E se você está no Instagram, também curte e deixa aqui teus comentários, tá bem? Não esquece também que são 45 pílulas, essa é a número 33, e que por aqui, dentro desse canal, tem muitas delas gravadas e com certeza uma delas vai virar uma chave aí dentro de você. As inscrições para a semana, não é? Na nova era do emagrecimento estão abertas e o link está aqui no meu perfil para você ter muito mais desse conteúdo. É só você se inscrever para participar. É gratuito, é online e basta clicar lá e fazer sua inscrição, não custa nada, tá bem? Um excelente final de semana. A gente vê vocês na próxima pílula, que é amanhã, ao meio-dia.